Este fim de semana teve uma importantíssima reunião do G20, que é o grupo dos 20 maiores países, né, de maior economia do planeta, e o presidente Jair Bolsonaro fez discurso também, né, fez a sua intervenção durante essa reunião. E nesse discurso, o presidente do Brasil voltou a falar sobre a questão racial. Ele não citou a morte de João Alberto Silveira, espancado e assassinado dentro de um supermercado em Porto Alegre, na semana passada, como a gente viu aquele caso que chocou a todos nós. Segundo o Bolsonaro, existe a tentativa de importar para o Brasil tensões alheias à história do país e ele diz não acreditar em divisão por cor da pele. Como homem e como presidente, enxergo todos com as mesmas cores, verde e amarelo. Não existe uma cor de pele melhor do que as outras. O que existem são seres humanos, bons e maus. Bom, em meio ao aumento dos casos de coronavírus, o Bolsonaro afirmou durante a reunião do G20, não é, que o Brasil continua em busca de uma vacina contra a Covid. O presidente destacou que, na medida em que a pandemia é superada, a população pode voltar à normalidade. Sobre a obrigatoriedade da vacinação, o presidente disse que o Brasil adota o tratamento precoce, apesar de nenhum medicamento ter eficácia comprovada ou contra o coronavírus. Apoiamos o acesso universal e a preços acessíveis aos tratamentos disponíveis. No entanto, é preciso ressaltar que também defendemos a liberdade de cada indivíduo para decidir se deve ou não tomar a vacina. Bom, o presidente também afirmou que o Brasil tem compromissos com o desenvolvimento sustentável e critica o que chamou de falsa narrativa de nações menos competitivas. O presidente disse que estar atento ao fato de que as negociações comerciais são influenciadas pela pauta ambiental, mas garantiu que o Brasil trabalha pela sustentabilidade. Trabalharemos sempre para manter esse elevado nível de preservação, bem como repelir ataques injustificados proferidos por nações menos competitivas e menos sustentáveis, disposto não apenas a buscar novos acordos comerciais, mas também a assumir novos e maiores compromissos nas áreas do desenvolvimento e da sustentabilidade. Estamos cientes de que os acordos comerciais sofrem cada vez mais influência da agenda ambiental. Bom, foi um discurso, era o discurso esperado mesmo, que o presidente defendesse a posição do Brasil frente a esses temas todos que estão na ordem do dia, né, no contexto das nações. Agora, sobre o episódio envolvendo o assassinato cruel, covarde, de João Alberto Silveira no supermercado lá em Porto Alegre, o presidente manteve um silêncio constrangedor, né? E não foi somente durante o discurso lá na reunião do G20. Desde que esse caso veio à tona, né, todo mundo aqui chocou o país, né? Todo mundo se pronunciou, as autoridades todas, até o vice-presidente, à sua moda, à sua maneira, também ele que é o comentarista da cena, né, comentarista do cotidiano, né? Ele tem sempre alguma opinião a dar sobre o noticiário, ele é um leitor, né, um consumidor ávido de notícia. Todo mundo se pronunciou. O presidente da República não, né? E quando se refere é sempre em tese ou pelo menos... E é uma coisa constrangedora sobre todos os aspectos, né? E há quem diga, inclusive, há uma interpretação que dá conta de que ele não quer ele evita de alguma maneira desagradar os vigilantes, os seguranças de uma maneira geral, que na opinião dele constituem um grupo de trabalhadores que o apoiam, etc. Eu espero que não seja isso, né, Zaidan? O que você achou dessa atitude do presidente assim tão distante do que aconteceu em Porto Alegre? Bom, o Brasil, além de ter problemas com distribuição de eletricidade no norte, tem problema com a internet no país inteiro, né? Vamos ver se agora a gente consegue conversar aqui, Cláudio. Mas, primeiro, ele não tem de ficar com esse tipo de preocupação. Ele é presidente da República. Ele não tem de ficar, não vou falar isso porque os vigilantes... Na verdade, ele deveria enaltecer os vigilantes que trabalham bem.
que sabem trabalhar, que sabem fazer seu serviço dentro da lei. Segundo, ele também não tem de ficar preocupado com aqueles que politizam tudo o que acontece, politizam a chuva, politizam o vento. Ele tem de, sim, se manifestar a respeito de um fato grave, né? Em vez de conduzir tudo de maneira estudando uma resposta ideológica. Alguns querem tornar isso aqui um debate político, então vou dar uma resposta ideológica. Não, ele tem de mostrar solidariedade, empatia. Ele tem de mostrar sentimento pelo que aconteceu, inclusive em relação à viúva, né, que viu o que aconteceu, viu o marido sendo morto ali, não pôde fazer nada, ainda foi empurrado. Bom, parece que temos problemas na internet. Vergonhosa. Não, Zaidan, pode seguir, por favor. O Zaidan estava falando exatamente sobre o aproveitamento político, né, que se tem feito a respeito desse assunto, da questão lá do brasileiro, do cidadão brasileiro que foi espancado covardemente até a morte, né? Que crueldade, foi de uma brutalidade o que se viu, né? Que é difícil de conceber, né? A impressão, a gente viu durante esse episódio, ou no dia seguinte a esse episódio, a gente ouviu uma declaração do vice-presidente Hamilton Mourão, ele lamentando, evidentemente, né, o que tem o ocorrido, etc., mas ele dizendo que, mais ou menos como o presidente afirmou nesse discurso do G20, ele afirmou que no Brasil não há a guerra racial, não há o racismo, né, que se verifica em outras localidades como nos Estados Unidos, né? Os dois acham que há um esforço, e esse esforço claramente, além de ser do movimento negro, eu acho que a crítica se dirige ao movimento negro e à própria imprensa, né? Tanto o presidente quanto o vice acham que há um esforço para importar, né, de trazer para o Brasil um problema que o Brasil até tem, né? O vice acha que não, mas até tem, mas não da dimensão de outros países. Mas o fato é que o presidente, o silêncio do presidente sobre esse assunto foi um tanto quanto lamentável, né? O presidente tinha que, pelo menos, se solidarizar com a família da vítima, né? Tinha que manifestar a sua repulsa a qualquer tipo de conotação, qualquer tipo de manifestação racista, né? Ainda mais com tanto ódio, com tanta fúria, como vimos no caso desse rapaz que foi assassinado em Porto Alegre. O Zaidan já está de volta? Como o Zaidan lembrou, nós vivemos problemas de infraestrutura grave no Brasil, né? Não apenas em energia, como acontece no Amapá e outros estados, mas também na questão da internet, né? Nós somos um país ainda que, embora se diga que o Brasil é um dos países mais conectados do mundo, etc. e tal, na prática isso acaba sendo muito dificultado em razão da péssima qualidade dos serviços que são prestados de uma maneira geral, né, pelas operadoras de telefonia, né? Quando a gente mais precisa em certas ocasiões, como é agora no caso do Zaidan, quando mais se precisa de internet, cadê ela, né? Simplesmente desaparece.